Olá, você que é um cristão, você que é um religioso, você acha que a nossa regra de fé deve ser baseada na nova aliança? Ou será que o Antigo Testamento te instrui e te orienta sobre os aspectos e o caráter de Deus e que determina o seu modo de viver como um crente? Será que há uma superioridade na nova aliança? Afinal de contas, Jesus Cristo a revelou. E Paulo, ao comentar isso em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 6, diz o seguinte, note bem, Cristo é quem nos torna capazes de servir a nova aliança que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. No verso 9 diz o seguinte, a lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Por isso, a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora que é muito maior. Será que nós hoje vivemos baseado no Novo ou no Velho Testamento? Será que o cristão deve se basear apenas no Novo Testamento? Afinal de contas, esta é a nova aliança? Será que é assim mesmo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, ao vivo, direto da Rede Novo Tempo de Comunicação, conectados com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí, pra gente é um privilégio poder entrar um pouquinho na sua casa, entrar um pouquinho no seu carro, enfim, aonde quer que você esteja nos acompanhando, obrigado por você permitir que a gente chegue aí um pouquinho mais perto de você para levar a palavra de Deus. É um privilégio poder falar do amor de Deus e responder questões que todos nós temos sobre a palavra dele. E tudo isso, neste programa, é respondido e esclarecido de acordo com a palavra dele, à luz da Bíblia Sagrada. Mas vamos começar o nosso programa hoje. Hoje não, como sempre, né, professor? Cumprimentando você. Como é que passou aí o final de semana? Eu sei que você esteve em outros lugares aí. Como é que foi essa questão, professor? Você foi para onde? Um abraço ao amigo Tito, também ao nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. Eu estive, amigo Tito, em Curitiba, no Paraná. Final de semana você não para, né, professor? Eu tô alguns fins de semana aí na estrada, não é? Vamos ver se ano que vem eu paro um pouquinho mais, né? Mas eu queria mandar aqui, Tito, eu tenho 350 abraços para mandar aqui. Rapaz, então não vai dar tempo de nem responder a pergunta aqui, professor. Tô brincando. Vou mandar rapidamente alguns abraços para as pessoas queridas aqui. A primeira delas é o pastor Jefferson Fortes e a esposinha dele. Dois amigos queridos com quem eu estive em Curitiba. Deus abençoe a vocês. Um abraço para Daniele Rezende, de São José dos Campos. Daniel Alves, do Paraná. Ele é co-portor há 10 anos e trabalha para a Associação Central Paranaense. Um abraço também para Lourdes Quintino e para o seu filho Vicente Júnior, de Guarulhos. Um abraço para Lenira Ferreira de Lima, Osasco, São Paulo. Ela tem 77 anos e gosta muito do programa. Um abraço para o Antônio Tomasi, Ângela Amabile Tomasi, de Curitiba, Paraná. E para a Mariana e João Vitor. E um abraço também para Camila, Vera Lúcia e Mauro, de Guarulhos. E o último abraço para Israel Henrique Cruz, que também conheci lá em Curitiba, um jovenzinho estudioso e pregador da Bíblia. Deus abençoe a todos vocês. Professor, tinha uma centena aí de abraços, né? Tinha uma centena, rapaz. Eu tenho que mandar um abraço também, mas vou mandar um abraço geral, que você falou tanto abraço aí que eu tenho que mandar um geral. Eu queria mandar um abraço todo especial para a cidade de Ourinhos, que está acompanhando a programação da Novo Tempo. Obrigado você aí de Ourinhos, que está nos assistindo e que ligou aqui pra gente, pedindo para quem mandasse um abraço para toda a cidade de Ourinhos. Um abraço a vocês que nos acompanham através da TV Novo Tempo e canal aberto aí em Ourinhos. Mas, professor,
Veja bem, nós começamos o programa aqui sobre uma dúvida que tem sido constante. Afinal de contas, hoje nós vivemos baseados no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Sabe por que eu pergunto isso, professor? Esse texto que eu li aqui na abertura do programa é um texto bastante forte, viu? E fala sobre a nova aliança. E eu queria até ler aqui para a gente contextualizar a nossa pergunta, para você responder isso para a gente, que isso é muito importante. Porque hoje, muitos de nós achamos que a nossa vida cristã deve ser baseada na nova aliança. Porque esse texto aqui nos dá a entender isso, professor. E eu queria que você me explicasse exatamente o que fala aqui a Bíblia Sagrada. Ok. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 6, diz o seguinte: é Cristo quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, ou seja, o Velho Testamento, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Continuando no verso 7, quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto como um véu para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho, que estava desaparecendo. Mas ele não queria compreender até hoje, ou melhor, mas ele não queria compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Olha só, professor, esse texto aqui, ele é um pouco grande, mas acontece que ele começa a mostrar para a gente que parece que a velha aliança não tem mais valor. A lei que foi cravada em pedras não tem mais valor. O que Paulo queria dizer com isso, professor? Eu não consegui entender isso. Tu quer ver, amigo Tito, realmente esse é um dos textos mais usados contra a lei de Deus. O que acontece na interpretação desse texto é o seguinte: as pessoas muitas vezes confundem a palavra lei com a palavra véu que se encontra aqui nesse texto. O que Paulo está fazendo em 2 Coríntios 3? Ele está mostrando a superioridade do novo concerto em relação ao antigo concerto. Vamos explicar o que é o concerto. O concerto é a aliança, é o pacto que Deus fez em salvar o ser humano. A antiga aliança, o antigo pacto, ele era baseado, não é, na fé que o indivíduo expressava em Deus por meio do sacrifício do cordeirinho. A nova aliança ou o novo pacto, a pessoa expressa a sua fé em Deus por meio do sangue do Cordeiro Jesus que morreu por nós. Então essa é a diferença básica. E para Paulo mostrar a superioridade do novo acordo de Deus em salvar o ser humano, agora por meio de Jesus que veio, ele está mostrando aqui uma função negativa da lei. Em que sentido? No versículo 7 de 2 Coríntios 3, ele mostra, ele chama, a lei de ministério da morte. Por que ministério da morte? O verso 9 explica: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, o ministério da morte é chamado de ministério da condenação no verso 9. Por quê? Porque a lei de Deus,
ela mostra que você e eu somos pecadores e por isso a lei nos condena à morte eterna. Então Paulo, na verdade, ele não está abolindo a lei de Deus, ele está simplesmente mostrando aqui que a função negativa da lei, que é condenar o pecador. E aí ele argumenta o seguinte: se Moisés, ao descer do Monte Sinai, por ter contemplado as placas da lei, tinha uma glória no seu rosto por ter mantido contato com Deus e com as tábuas da lei, imagine a glória da qual nós podemos desfrutar se nós contemplarmos para a graça de Jesus Cristo. Agora, professor, você há de convir comigo que a gente lendo o texto dá a entender que Paulo está desfazendo da lei. Porque Sim. parece isso. Quando ele fala lá que não tem mais glória, ele querendo exemplificar que a glória de Moisés ali foi acabando quando ele entregou as leis que foram cravadas em pedras. E mais, quando ele começa a falar que a glória foi acabando, Moisés começou a se esconder porque ele não queria mostrar o rosto. Ele está praticamente depreciando, não é não? Aqui é o seguinte, Tito, aqui entra naquele segundo aspecto que eu falei. As pessoas confundem a palavra lei com a palavra véu. Quando Paulo fala aqui, ó, no versículo 14, que em Cristo é removido, o que é removido aqui não é a lei, o que é removido é o véu. O que isso significa? Da mesma forma que Moisés tinha um véu no rosto, que impedia de as pessoas verem a glória do rosto dele por ter mantido contato com a divindade, Paulo está dizendo, Tito, o seguinte, que muitas pessoas têm um véu espiritual na frente do seu rosto, que impedem elas de verem que o centro da Torá, da lei de Moisés, é Jesus Cristo. Então, o que é removido por meio de Cristo não é a lei de Deus da vida do indivíduo. O que é removido é o véu espiritual que impede a pessoa de ver a Cristo na Torá. Então, não pode se confundir aí a palavra lei com a palavra véu, que é algo totalmente diferente, inclusive no original grego. E quando nós vamos, Tito, para Romanos 7,12, que aí é um texto, Tito, que vai ajudar a entender esse aqui. Nós percebemos que Paulo, em outros textos, menciona a lei de forma positiva, né? E como nós já terminamos aqui o nosso primeiro bloco, eu vou deixar para ler Romanos 7,12 no outro bloco. E aí nós vamos fechar essa questão para que o nosso ouvinte, telespectador, possa entender esse assunto à luz da palavra de Deus. Muito bom, professor. O nosso programa está só começando, ainda temos que desvendar um pouco mais esse assunto. Não sai daí não, porque ainda tem muito mais e a gente volta já já. Já estamos de volta e logo depois desta resposta eu vou dizer como que você faz para participar aqui do programa Na Mira da Verdade, mandando as suas perguntas e os seus questionamentos, tá bom? Bom, professor, você estava falando aí, comentando sobre a Nova Aliança e o Antigo Testamento, o Novo e o Antigo Testamento, e você ia ler um texto aí, por favor. Vamos ler Romanos 7,12 para vermos agora Paulo mencionando a lei de Deus de forma positiva, para nós fecharmos a questão. Em Romanos 7,12 ele fala assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Perceba que aqui Paulo fala que a lei de Deus é santa, justa e boa. E não poderia ser diferente porque a lei, ela é um reflexo do caráter do legislador desta lei, que é Deus. Agora, em 2 Coríntios 3, realmente Paulo está destacando um aspecto negativo da lei, que é o quê? A mesma lei que é santa, justa e boa, ela condena o pecador, para que o pecador sinta a necessidade de Jesus Cristo. Então, quando Paulo apresenta a lei de uma perspectiva negativa, não é para abolir a lei, é para mostrar, né, que o ser humano é condenado por esta lei, a fim de que o ser humano sinta a necessidade do Salvador. E por isso, querido amigo da Rádio Novo Tempo e da TV Novo Tempo, em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo não está abolindo a lei de Deus. Ele está destacando uma função da lei, que é condenar o pecador, para mostrar que a graça de Cristo é superior à condenação do pecador. E quando o verso 14 afirma que em Cristo o véu é removido, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que está com Cristo, ela tem aquele véu espiritual removido dos seus olhos,
para que ela possa entender que Cristo é o centro da palavra de Deus. Eu tenho uma explicação mais detalhada de 2 Coríntios 3 no livro Na Mira da Verdade. Né? Ali eu tenho uma explicação mais detalhada sobre o assunto para que você possa contextualizar ainda mais 2 Coríntios capítulo 3. Ok, professor Leandro. Bom, o próximo questionamento aqui que chegou por SMS é o seguinte. Antes de eu falar ele aqui, eu quero passar para você como que você faz para participar do nosso programa. Para você mandar a sua dúvida, se você é que tem uma dúvida aí sobre a Bíblia, se você tem uma dúvida sobre um assunto, sobre religião, alguma coisa que você não conseguiu entender ainda, que a palavra de Deus parece que não deixa claro, manda para a gente. Manda pra gente que ela vai ser respondida de acordo com a palavra de Deus e vai ser colocada na mira da verdade. Para você mandar a sua dúvida, basta mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo ela aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali o nosso blog com muitos posts que o professor Leandro Quadros posta semanalmente e você vai ver ali do lado direito que o programa está no ar. Você pode mandar a sua pergunta que eu recebo ela aqui online ao vivo, tá? E ainda você tem uma nova maneira de participar do programa, fazendo parte da nossa rede no Twitter. O nosso Twitter é @namiradaverdade. Se você ainda não está seguindo o nosso programa, não perca a chance agora. Entre lá, twitter.com/namiradaverdade, passe a seguir a gente e você vai ter a oportunidade de mandar as suas perguntas também pelo Twitter, tá bom? Professor Leandro, Vamos, meu amigo. tem um torpedinho aqui interessante, rapaz. Eu quero ver isso aí, até parece que é brincadeira, mas não, o negócio é sério aqui, hein? Olha só a pergunta. A morte é um espírito, professor? Se é, se não é, então me explique como pode ela se apossar de várias pessoas ao mesmo tempo, sendo que ao mesmo instante em que que ocorre, que alguém morre num lugar, em outro lugar também perde a vida, outra pessoa perde a vida. Seria ela onipresente? Olha só, parece estranha a pergunta, mas o que eu queria fazer para você é o seguinte: a morte é um espírito? Porque existem muitas culturas que acham isso. A morte até é figurada em uma certa pessoa, não sei. Será que a morte é um espírito, professor? O que a Bíblia fala sobre isso? Não, na verdade, a morte, o que é a morte? A morte é a morte. É a criação de Deus ao inverso. Né? O que é isso? Em Gênesis 2, verso 7, né, nós percebemos o seguinte: quando Deus criou o ser humano, olha o que diz aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o que é a vida? A vida é a união do corpo mais o fôlego de vida, que é o espírito ou o princípio ativo de Deus, né, que entra no ser humano para lhe dar a vida. A morte é o processo ao inverso. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, é dito o seguinte. Diz o texto: e o pó volte à terra como era, e o espírito ou fôlego de vida, né, volte a Deus que o deu. Então a morte é isso. A morte não é um espírito, não é uma entidade pessoal, não é uma entidade consciente. A morte é a separação do corpo mais o fôlego de vida, ou o sopro, o ar, né, o alento de vida ou espírito, não é, que procede da boca de Deus. Tá? Então, se em alguns momentos a Bíblia personifica a morte, é apenas para fins didáticos, não é? Mas a morte não é um ser pessoal de forma alguma. Você sabe que nos filmes de terror parece que a morte é um negócio sobrenatural aí, né? Sim. E todo mundo tem medo da morte como um ser. Por isso que a pergunta foi lançada aí, claro, colocada na mira, professor. Claro. Mas o próximo questionamento é o seguinte: chegou pelo nosso blog e quem mandou foi a Ivone Ribeiro. Ela é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E ela diz o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida. Sou católica, não terei salvação porque não sou batizada na água por imersão? E o batismo não tem que ser em um rio? Ou é válido o batismo em uma piscina de plástico, como tem algumas religiões batizando? Olha aí, professor. Ela foi sincera em dizer que ela não foi batizada por imersão, mas a dúvida dela é o seguinte:
Se ela não foi batizada por imersão, quer dizer que ela está condenada, ela não tem salvação? Não tem salvação? E mais, um batismo obrigatoriamente tem que ser num rio? Ou pode ser em algum outro lugar? Muito obrigado à irmã Ivone, nossa irmã católica, por sua pergunta. É muito bom saber que você está acompanhando Na Mira da Verdade. Eu quero ler para você, irmã Ivone, um texto que é Atos 2:38. Depois que algumas pessoas ouviram a mensagem de salvação por meio do apóstolo Pedro, né? Pedro disse a essas pessoas o que elas deveriam fazer para serem salvas. Aqui diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Realmente a Bíblia recomenda que, ao nos arrependermos dos nossos pecados, nós sejamos batizados como Jesus foi batizado. O batismo de Cristo é aquele realmente em que a pessoa é mergulhada na água. Você pode comprovar isso em João 3:13-16 e João 3:26 também. O batismo, ele é uma manifestação externa de uma transformação interna. É uma manifestação externa de uma aceitação interna de Jesus Cristo. E por isso é muito importante que você demonstre publicamente que você aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Agora, há casos especiais, querida irmã Ivone, em que pessoas serão salvas, mesmo não tendo sido batizadas, porque a porta de entrada para o céu é Jesus Cristo. Ele é a porta de entrada para o céu. E um exemplo que eu posso lhe citar é o de Lucas capítulo 23, versos 42 e 43. Aqui, quando Cristo estava na cruz e ele foi morto ao lado de 2 ladrões, um deles se arrependeu. E ele, no versículo 42, ele pediu assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí no versículo 43, Cristo afirma assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não entrando na questão da imortalidade da alma, que não é o assunto agora, mas Cristo prometeu que esse ladrão seria salvo. E esse ladrão não pôde descer da cruz para ser batizado. Apesar do batismo ser muito importante, ele é uma evidência externa de que nós aceitamos a Cristo internamente. A porta de entrada para o céu é Cristo, não o batismo. Portanto, se Deus está lhe revelando verdades novas, aceite essas verdades, querida irmã Ivone. Inclusive o batismo por imersão. Porque Deus quer firmar um casamento espiritual com você. E parabéns por você estar disposta a aceitar a vontade de Deus. Quanto ao batismo no rio, não há na Bíblia obrigatoriedade quanto a isso. A palavra batismo, no grego baptizo, significa mergulhar. E, portanto, o que importa é a pessoa ser mergulhada na água. Nós temos uma evidência, inclusive, arqueológica disso. Quando igrejas cristãs antigas foram encontradas pelos arqueólogos, foram encontrados tanques batismais nos fundos dessas igrejas. O que demonstra que os próprios cristãos bem antigos, não é? Eles entendiam que o importante é ser mergulhado na água e não se a água é corrente ou deixa de ser corrente. Ok, professor. Bom, nosso tempo está correndo, mas eu tenho ainda mais uma pergunta aqui do nosso blog. Quem mandou foi a Bruna, ela é de Garça, São Paulo. Garça também, nós temos lá canal aberto e ela está acompanhando a gente aí. E a pergunta é a seguinte: professor, como que a gente pode provar para uma pessoa, por exemplo, que a Bíblia ela é verdadeira? Como que as histórias da Bíblia ali não são histórias da carochinha, como eu sempre falo aqui? Como que a gente pode mostrar isso para uma pessoa? Que a Bíblia é um livro verdadeiro e foi escrito orientado por Deus. Olha, aqui tem uma questão interessante e também muito profunda, né? Nós não teríamos tempo para falar de todas as evidências, mas eu vou citar de forma geral. Se você vai falar com uma pessoa que não crê na Bíblia, é claro que você não vai poder pegar, por exemplo, 2 Timóteo 3,16. Lá diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Tudo bem, o texto diz, mas a pessoa não crê na Bíblia. Então você tem que usar outros recursos para mostrar que a Bíblia é importante, que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns deles eu vou lhe dar uma dica. Primeiro, mostre os cumprimentos proféticos da Bíblia. Você pega, por exemplo, Daniel capítulo 2, que fala do surgimento dos 4 grandes impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, e compara Daniel capítulo 2 com um bom livro de história que fale do surgimento dos impérios mundiais. Aí a pessoa vai perceber, poxa vida, como que este livro descreve a história antes de a história existir. Então isso é uma coisa importante. Outro detalhe, você pode também utilizar
evidências científicas da Bíblia, ou seja, as afirmações científicas. Apesar de a Bíblia não ser um livro científico, ela contém algumas antecipações científicas, como por exemplo, em Jó capítulo 28, versículo 25, você encontra aqui um texto revelador. Isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Entretanto, em Jó capítulo 28, 25, diz o seguinte. Olha que antecipação científica interessante essa aqui, ó. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas. Como que uma pessoa, mais de 3.000 anos atrás, sabia que o ar tem peso? Entendeu? Então é bom você mostrar isso. E a outra forma de você mostrar que a Bíblia é relevante é você mostrar às pessoas o quanto a Bíblia faz a diferença na sua vida. O quanto a Bíblia lhe torna uma pessoa melhor. Para eu, este é o argumento, para mim, não é? Este é o argumento mais importante, mais forte. O poder transformador da Bíblia na vida de uma pessoa. Ok, mas a gente vai ter que ir para o intervalo, mas antes disso eu queria colocar o seguinte questionamento. Quem mandou isso foi o Tiago, ele é de Joinville, Santa Catarina. Ele perguntou o seguinte: como ter certeza que os textos bíblicos não foram adulterados por Constantino e seus bispos? Não estou falando dos livros apócrifos, e sim dos textos bíblicos. Então isso você vai responder já já, depois do intervalo, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 34 minutos. Se você está zapeando a sua televisão aí, chegou na TV Novo Tempo, está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre a Bíblia, manda pra gente que são respondidas à luz da Palavra de Deus. Não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. Se você tem dúvidas sobre religião, se você tem dúvidas sobre algum assunto teológico, alguma coisa que você acha relevante, que você não conseguiu entender, ou que você pensa que é uma coisa, será que não é outra? Então manda pra gente o seu questionamento, que será colocada na mira da verdade e respondido de acordo com a palavra de Deus. Professor, nós estávamos falando aí antes do intervalo sobre essa questão da veracidade da palavra de Deus. Você falou na pergunta anterior sobre a veracidade, como a gente pode provar para uma pessoa que a Bíblia foi um livro inspirado por Deus. Mas agora o questionamento é o seguinte: como ter certeza que os textos bíblicos não foram adulterados por Constantino e seus bispos? Ele não está falando aqui sobre os livros apócrifos, não, e sim os textos bíblicos. Mas por que ele cita aqui Constantino, professor? Quem foi Constantino e ele tinha alguma autoridade para mexer na palavra de Deus, por exemplo? Constantino foi um imperador romano, não é? Pagão, foi assim o responsável pelo primeiro decreto dominical na esfera civil, né, em que obrigava os cristãos a não trabalharem no domingo, lá pelo ano 321 depois de Cristo. Constantino, ele participou de alguns concílios, não é? Para poder, ele que uniu o Império Romano com o cristianismo para formar o catolicismo romano. Só que as pessoas pensam que Constantino, por ter participado de alguns concílios, ele talvez tivesse tido uma influência na escolha de livros da Bíblia, inclusive na adulteração de alguns textos. Entretanto, isto é impossível, porque quando Constantino uniu o Estado com a Igreja, a lista de livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, já estavam feitas há muito tempo antes, né? Então, até o século I ali, uns 200 anos antes de Constantino, com certeza todos os livros já estavam fechados. Então, ele não alterou livro algum da Bíblia. Agora, nós temos, além dessa garantia histórica, nós temos uma garantia divina e outra arqueológica. A garantia divina de que a Bíblia que nós temos hoje não foi alterada por Constantino, nós encontramos em pelo menos 2 textos. Em Isaías capítulo 40, verso 8, o próprio Deus diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então não importa o que Constantino tenha feito, não importa que a França tenha tentado há séculos atrás destruir a Bíblia, na Revolução Francesa, a palavra de Deus permanece eternamente, ninguém pode alterá-la. E em Mateus capítulo 5,
versículo 18, Cristo falou o seguinte: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo garantiu que enquanto existir céu e terra, nem um i, nem um tio, nem um acento, o ser humano poderá tirar da palavra de Deus, sem que as outras pessoas não possam saber, é claro, né? Então, essa é a garantia divina. Jamais Deus iria permitir que o seu veículo de transformação do ser humano, que é a Bíblia, fosse adulterado. Se tivesse sido adulterado este livro, tantas pessoas não teriam sido transformadas por este livro. Esse livro transforma porque não é um livro simplesmente humano, é a palavra de Deus. E a evidência arqueológica que nós podemos apresentar é de que quando você pega papiros, que são cópias dos escritos bíblicos bem antigos com os mais recentes, você percebe que o texto é o mesmo. Porque os escribas judeus, massoretas, essênios, foram fiéis ao copiar a Bíblia. Então você tem evidências de sobra. Acima de tudo, o poder transformador que a Bíblia exerce na vida das pessoas. Ok, professor, muito boa resposta, mas agora aqui tem um torpedo que diz o seguinte: depois da vinda de Jesus, haverá outra chance de salvação? Depois que nosso Senhor Jesus voltar pela segunda vez aqui, aqueles que não foram salvos, será que eles vão estar passando por um momento ali, quem sabe no milênio, se preparando para ter oportunidade de ser salvo pela terceira vez que Jesus voltar aqui? Será que isso vai acontecer, professor? É assim? Biblicamente, amigo Tito e querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, biblicamente não. A oportunidade de salvação é apenas nesta vida. Eu vou apresentar alguns textos para provarmos isso. O primeiro deles, Hebreus 3,13, que diz assim... Mas espera um pouquinho, você fala biblicamente não, mas existe alguma outra maneira sem ser na Bíblia? Não, eu digo biblicamente, não é? A prova comprova que não existe isso. De acordo com a Bíblia, não existe salvação, né, depois da morte, certo? Da morte, depois da vinda de Jesus. Isso, não existe, né? A salvação é hoje. O que diz aqui Hebreus 3,13? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse texto afirma que o indivíduo deve se arrepender hoje e não deixar para depois, porque deixar para depois é muito perigoso, porque o coração se endurece pelo pecado. Quando nós vamos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, lá o apóstolo Paulo diz que hoje é o dia da salvação. E quando nós vamos a Apocalipse 21, versículo 11, um pouco antes de Cristo voltar, depois que ele terminar de julgar todo o ser humano, o texto em Apocalipse 21, 11, diz o seguinte, ou melhor, 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, chegará um tempo em que todos os casos terão sido decididos. E quando Cristo voltar, é para dar a recompensa a cada um. Então, se ele vem dar a recompensa a cada um, de acordo com Mateus 16, 27, o destino já foi decidido e, portanto, não haverá outra oportunidade de salvação a não ser nesta vida. Ok, professor. Um outro torpedinho diz o seguinte: existe algum momento onde, depois de aceitar Jesus e nos batizar, sermos riscados do livro da vida? Olha só, a Bíblia nos orienta e nos mostra quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, quando nos batizamos, o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora, após tudo isso, existe ainda alguma maneira ou existe algum risco do meu nome ser riscado do livro da vida, professor? Amigo Tito, essa pergunta é muito importante porque há alguns cristãos que acreditam na chamada graça irresistível de Deus, ou seja, quando Deus decide salvar o indivíduo, não adianta, o indivíduo pode berrar, sapatear, ele não conseguirá se perder. Isso não é a mesma coisa que a predestinação, por exemplo? Tem a ver com a doutrina diabólica da dupla predestinação. Opa! Agora, quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que isso é uma heresia sem tamanho. Aqui em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ora, se eu posso cair, isso significa que mesmo eu tendo aceito a graça de Cristo, eu posso negar essa graça.
Mas vamos mais além. Será que o nome pode ser riscado do livro da vida? Vamos deixar que o próprio Deus responda, né? Porque aqui no programa, Tito, na Mira da Verdade, Sim. quem fala é a Bíblia. Exatamente. O que o Leandro fala não importa nada. Agora, se a Bíblia diz, ótimo. Deus fala aqui em Deuteronômio, ou melhor, em Êxodo. Vamos ver aqui se é Êxodo 33. Tem um texto em que Deus fala, em que a pessoa, eu acho que é Números, em que a pessoa pode ser riscada assim do livro da vida. Vamos ler aqui, Êxodo, Levítico, Números. Vamos ver se é Números mesmo. O próprio Deus falando. Números 31. Vamos ver, vamos voltar para Êxodo aqui. Acho que é Êxodo 32. Êxodo 32 e 33. Aqui está o texto. Êxodo, qual capítulo? Capítulo 32, Tito, versículos 32 e 33. Ok. Será que o nome de uma pessoa pode ser riscada do livro da vida, que é o livro que tem o nome das pessoas que serão salvas? Vamos ver aqui. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aqui é Moisés falando para Deus, olha, Senhor, perdoa o pecado do povo de Israel. Se o Senhor não perdoar o pecado deles, risque-me do seu livro. Veja a preocupação que Moisés tinha nesta intercessão pelo povo, que tinha pecado gravemente. E no verso 33, Deus responde essa pergunta que liquida com a teoria calvinista. Diz assim, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, se eu aceito a graça de Cristo e um dia eu decido abandonar a Cristo porque Deus não me leva para o céu pelo colarinho, o próprio Deus diz que se a pessoa pecar contra ele e não se arrepender, ele vai riscar do livro da vida. Então quer dizer que existe sim a possibilidade do meu nome ser riscado do livro. Existe, Tito. A graça de Deus, ela é irresistível, mas ela só continua irresistível se eu não continuar resistindo a essa graça no meu coração. Agora, existe a possibilidade de novamente meu nome ser escrito? Existe. Se, por exemplo, hoje, digamos que hoje no juízo divino, que já começou no céu, Deus viu que o Leandro Quadros está perdido. Mas amanhã o Leandro Quadros se arrepende dos seus pecados e segue a Cristo de coração. O veredito pode mudar, por quê? Porque Cristo ainda não saiu do santuário celestial para buscar o ser humano. Então, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, todo telespectador e ouvinte tenha a grande oportunidade de dizer um sim para Jesus Cristo. E este é um assunto que a gente pode explorar um pouco mais, hein, professor? Segura que as perguntas vão chegar sobre isso. Mas eu queria agora, neste momento, apresentar mais uma vez para você o nosso presente que todas as semanas aqui nós oferecemos. Essa revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim, é uma revista que também é um estudo bíblico. Deixa eu mostrar ela mais de pertinho aqui para você dar uma olhadinha. Para você receber essa revista aí na sua casa, é só você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali que tem um espaço para você preencher com todos os seus dados e você vai receber aí na sua casa gratuitamente. E é uma bela revista que tem 16 temas aqui. Deixa eu ler algum deles para você. Verdades para um mundo assustado. Quer ver um outro? Onde Deus está quando as tragédias acontecem? E tem outros muito interessantes. A essência do cristianismo, a um passo da liberdade. Deixa eu ver um outro tema legal aqui. Um dia a ser lembrado, falando sobre o sábado. O que quer dizer realmente isso na Bíblia? Você vai aprender muito fazendo este curso bíblico aqui, que é muito bonito. Você pode levar para qualquer lugar. É uma revista fácil de você levar ela para... Você pode levar ela para o seu trabalho. No momento que você está indo no ônibus, indo para o trabalho, você pode estar vendo ela. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa literatura e mais, vai aprender muito sobre a palavra de Deus. O livro que a gente costuma dizer aqui que é o nosso manual de sobrevivência. E a gente precisa aprender mais sobre esse livro nos dias em que vivemos, tá bom? Então não perca tempo, faça como mais de 50 mil pessoas que através desse programa já receberam essa revista, Verdades para o Tempo do Fim. É gratuita. Entre lá no nosso blog, Na Mira da Verdade, novotempo.com/na mira da verdade e acesse e peça hoje mesmo o curso bíblico. Professor,
Vamos, Tem uma amigo. pergunta interessante aqui. Olha só, essa daquelas capciosas que a gente bate aqui na mira. E olha que é interessante mesmo. Eu queria ver como é que você sai dessa, professor. A pergunta é a seguinte. Chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Dirceu. Ele é de Curitiba, Dirceu Ramos dos Santos. E ele pergunta o seguinte. Se os homens viviam em média 900 anos até o dilúvio, e se eu pegar 4 gerações, por exemplo, já não daria mais de 4.000 anos? Como eu calculo, por exemplo, o tempo da Terra? Porque a gente geralmente fala aqui, professor, que mais ou menos a Terra tem cerca de 6.000 anos. Mas se a gente for ver lá os antediluvianos, que viviam 900, 700, 600 anos, 4 gerações dá 4.000 anos já. Será que não está errado esse cálculo não de 6.000 anos a Terra, professor? Quer ver uma coisa? Realmente a Terra, ela tem assim, a vida, não nos referimos às rochas e tudo mais, mas a vida em torno de 6.000 anos. Alguns estudiosos creem 7.000 anos. No que eles se baseiam? Eles estudam algumas cronologias bíblicas em que mencionam, não é, pessoas de forma sequencial, patriarcas e tudo mais. Só que nós temos que ser assim prudentes num aspecto. A Bíblia não se preocupa com cronologia, em nos dar uma data para o mundo, né? Nós não poderíamos pegar por aí somando cronologias e tudo para encontrar uma data exata da vida neste mundo, porque a Bíblia não tem esse propósito, certo? Então a Bíblia não se preocupa com isso. Nós podemos, assim, através de outros estudos, algumas análises de cronologia bíblica, termos uma ideia. Mas eu aqui especular para você precisar isso ou aquilo não tem como. Né? Até mesmo porque a Bíblia realmente ela não tem o propósito de fazer isso. Ok, professor. Uma outra pergunta pelo nosso blog. Sabemos que tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus não é igual ao nosso. Mas quanto tempo deve durar uma provação até que chegue a bênção? Olha aí, professor. Todos nós temos provações. Uns mais, outros menos, não sei. Agora, até quanto eu tenho que ser provado para receber a bênção? Parece que eu peço e a minha oração não passa do teto. O que acontece, professor? Por que muitas vezes a bênção demora para chegar na nossa vida? Olha, essa é uma questão interessante. Tem um texto aqui que eu quero encontrar para nós, que eu creio que está em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Rapaz, é muito texto na sua cabeça, hein, professor? Pois então, rapaz, a gente tenta gravar aí, né, para poder estudar com o nosso telespectador e ouvinte. Eu encontrei aqui, amigo Tito, um texto que é 1 Coríntios 3, 13, né? Que aqui diz o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então a Bíblia menciona as provações do ser humano como comparadas a um fogo provando o ser humano. Da mesma forma que o fogo prova o ouro, purifica o ouro, muitas vezes as provações nos purificam no nosso caráter. Agora, determinarmos quanto tempo passaremos por uma provação, nós não temos como determinar. Vai depender da nossa resposta a Deus. Deus não quer que nós soframos. Deus não quer que passemos por dificuldades. Mas muitas vezes Deus permite que passemos por essas dificuldades porque nós as escolhemos. E porque tais dificuldades muitas vezes serão o único instrumento de Deus, porque nós quisemos assim, para que Ele purificasse o nosso caráter e tivéssemos um caráter melhor. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que muitas coisas que eu aprendi sobre a vida não teria aprendido sem passar por sofrimentos. Por quê? O problema não está com Deus, o problema foi com o meu coração pecaminoso e endurecido. Agora, agradeçamos a Deus pelas provações, porque através delas nos conhecemos melhor e podemos, inclusive, nos tornarmos pessoas melhores. Tá? Então, não se assuste com a provação. Até aqui em Hebreus, capítulo 12, tem um conselho interessante. Quando nós pecamos e precisamos de certa repreensão de Deus, olha o que diz aqui Hebreus 12, 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado.
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Aceite isso pela fé e você verá resultados maravilhosos na sua vida. Muito bem, agora a gente está vendo aqui os nossos amigos tuiteiros que estão conectados com a gente aqui. Tem muita gente conectada com a gente. Muita gente conectada aqui no Twitter. E eu queria fazer uma pergunta agora do Twitter aqui para o professor. Essa é interessante. Olha só, professor. O fato de Cristo manifestar-se 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte, não quer dizer que nós devemos guardar o domingo, por exemplo? Quando Jesus veio aqui, depois que ele ressuscitou, ele apareceu no domingo. E depois no outro domingo também. Isso não seria algum tipo de fundamento para a guarda do domingo, por exemplo? Realmente muitos cristãos tentam encontrar nas aparições de Cristo prova de que o domingo se tornou um dia santo, mas isso é uma falta de argumento bíblico tremenda. Porque Cristo, a divindade, apareceu para as pessoas em outros dias da semana também, mas isso não santifica um dia. O que santifica um dia não é a presença de Deus em um evento naquele dia, mas é a presença integral de Deus naquele tempo, por exemplo. Quando você lê Gênesis 2, 1 a 3, você percebe que a presença de Deus no templo durante 24 horas fez com que ele santificasse o sábado. A aparição de Cristo no domingo não santificou o domingo, não tem um texto bíblico que diga isso. Por exemplo, que os apóstolos não tinham o propósito de mostrar que Cristo mudou o dia de guarda por aparecer os apóstolos nesse dia, nós encontramos, por exemplo, aqui em João capítulo 20. Vamos ler aqui esse texto, esse é um texto interessante. João 20, 19. Quando Cristo apareceu aos discípulos no domingo, será que os discípulos estavam reunidos para adorar a Deus ou para guardar o domingo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Veja, eles não estavam aqui para adorar a Jesus no domingo. Eles estavam aqui reunidos com as portas trancadas porque estavam com medo de quem? Dos judeus. Cristo havia sido morto e era natural que eles pensassem o seguinte: os seguidores de Cristo também serão mortos, poderão até ser pendurados de uma cruz. Então a Bíblia não tem propósito algum, querido telespectador e amigo ouvinte, de mencionar a santificação do domingo. A Bíblia não se preocupa em falar nada a respeito de santificação do domingo, mesmo porque Isaías 58, 13 diz que o dia do Senhor é o sábado. Marcos 2, 27 e 28 diz que o dia do Senhor é o sábado. Então vamos acreditar na Bíblia e não nessas conjecturas humanas fundamentadas em argumentos de alguns pais da igreja, sendo que os pais da igreja não são a nossa regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia somente. Muito bem, professor. E eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para os nossos telespectadores, os nossos irmãos da Igreja Católica, os nossos irmãos da Igreja Quadrangular, irmãos da Assembleia de Deus que acompanham o nosso programa, pessoas, irmãos da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista. Todos vocês são muito bem-vindos. Este programa tem o objetivo de apresentar a Bíblia Sagrada. As dúvidas que são levantadas aqui são dos nossos telespectadores, para saber o que a Bíblia fala a respeito de determinado assunto ou de determinada dúvida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu queria mandar um abraço todo especial para o Japão, que está nos acompanhando aí através da internet, acessando o site da TV Novo Tempo e acompanhando ao vivo o programa. Agora lá são 21 horas, não, lá são 9 horas e 56 minutos. E nós temos aqui um tuiteiro que eu tenho certeza que ele é do Japão aqui, ó. Deixa eu ver. Ih, rapaz, já veio um monte aqui que sumiu o seu tweet aqui. O Shao, deixa eu ver a pergunta dele. Ai, 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 chegaram um monte de perguntas aqui e sumiu a pergunta dele aqui agora. Só um minutinho que eu vou achar, professor. Achou aqui, ó. O Shadal, e ele diz o seguinte: existem algumas diferenças entre as Bíblias da Igreja Católica, Evangélica e entre outras? Existem diferenças de Bíblia, professor? Na verdade, a única diferença... A gente tem só 2 minutinhos, viu, professor? Ok. A única diferença estão nos chamados livros apócrifos, ou seja, livros cuja autoria não foi revelada.
livros que não foram inspirados por Deus. Isso tem em algumas Bíblias? Sim, nas Bíblias católicas existem esses livros, só que esses livros não foram inspirados por Deus, né? São livros que não batem com os outros livros da Bíblia, foram acrescentados, não é, na Bíblia católica, no Concílio de Trento, não é, ali no século XVI, não é, por influência, né, dos líderes da igreja naquela época. Então foi acrescentado depois, não tem nada a ver. Agora, dê exemplos desses livros aí, professor. Tem Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, não é, acréscimos ao livro de Esther, não é? Então são um total de 8 livros. E você percebe uma coisa interessante, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não precisa de nada para completá-la. Agora, infelizmente, foram acrescentadas algumas coisas para apoiar algumas doutrinas erradas, como, por exemplo, segundo Macabeus ali 12, 46 e 47, apoia a chamada oração pelos mortos, não é? E também fala que dar esmolas purifica do pecado. Isso é uma heresia, não combina com a Bíblia. Agora, o outro texto da Bíblia, tirando os apócrifos, você pode pegar, por exemplo, os 10 mandamentos numa Bíblia protestante, e numa Bíblia católica é a mesma coisa. Os eruditos se preocupam, tanto católicos como protestantes, eles se preocupam ao máximo em traduzir a Bíblia corretamente dos originais, mesmo que hajam alguns errinhos, algumas falhas da parte do ser humano. Muito bem, professor. Hoje eu queria mostrar aqui, nós temos 2 visitas que vieram nos prestigiar com a sua presença e são de longe, hein? Opa. Eles são lá de Macapá. Olha só, professor, eles estão lá no Amapá e eles vieram aqui conhecer o programa e ver se o programa realmente é ao vivo. Um abraço Nós aos estamos nossos aqui amigos. com a Cristina e o Alessandro, que vieram nos assistir. Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês aqui, viu? E mande o nosso abraço carinhoso para os nossos telespectadores lá do Macapá, tá bom? Professor, infelizmente nós chegamos ao final de mais um programa. Rapaz, passou rápido. Mas você respondeu muitas perguntas, isso aí. A gente fica assim feliz em poder aprender contigo as palavras que a Bíblia Sagrada tem para nos orientar, viu, professor? Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, meu amigo, por sua companhia de sempre. Deus continue abençoando a sua espiritualidade. Digo isso porque hoje, ao chegar no novo tempo, encontrei o Tito de joelhos orando a Deus, pedindo a bênção sobre o programa. Deus abençoe a você, verdade. amigo Tito, como por você entregar a sua vida a Deus sempre. Deus abençoe o nosso telespectador, nosso amigo ouvinte. E lembre-se de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, terá a coragem de lhe responder. Um abraço e que Deus lhe abençoe. Lembre-se, no nosso programa sempre o seu questionamento vai estar na mira da verdade. A gente se encontra ainda daqui a pouquinho pelo Twitchcasting. Um abraço, tchau!